Tem dias em que a vida não pede pressa, pede pausa. Mas a gente aprendeu errado. Aprendeu que decidir rápido é sinal de força, que ter resposta é sinônimo de inteligência, que hesitar é fraqueza, quase um erro de caráter. E então a gente corre. Corre para responder, corre para resolver, corre para sair do desconforto de não saber. Só que tem decisões que não aceitam pressa. Elas não gritam, elas não vêm prontas, elas não cabem em respostas simples. Elas pedem silêncio, pedem leitura, pedem coragem, mas não aquela coragem barulhenta que bate na mesa e decide. Pedem uma coragem mais rara, a de sustentar a dúvida sem fugir dela. Afinal, nem toda confusão é falta de caminho, às vezes é excesso de ruído. A vida não é feita só de pontos finais, ela é feita de vírgulas. Aquelas pausas que a gente não escolhe, mas que, quando bem lidas, mudam completamente o sentido da frase. E se antes de escolher o próximo passo, o mais importante, fosse aprender a enxergar? E talvez, só talvez, o que você está chamando de indecisão seja, na verdade, o início de uma nova consciência. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Cláudia Sonnet. Obrigada, Vi, que honra. Muito, muito, muito grata de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar de decisões difíceis. Opa! Mas não com esse peso do decisão e do difícil. Com a tranquilidade de que, se a gente observar bem as vírgulas, as pausas, a gente consegue tomar essas decisões. Isso mesmo. De forma mais consciente, né? Então, por favor, se apresenta para quem está assistindo, para que a gente possa entender com quem a gente está falando, primeiramente. E aí, na sequência, eu vou te perguntar, fazer a pergunta que não quer calar, que é: qual foi a vírgula na sua vida que te fez chegar ao ponto de vir aqui falar de decisões difíceis? Tá bom. Obrigada, Vi. Sou Cláudia Sonnet. Passei 25 anos numa empresa, uma multinacional, onde eu fui muito feliz, uma carreira muito promissora, onde eu aprendi muito, viajei o mundo, liderei equipes globais, aprendi sobre culturas. Sou engenheira civil de formação e eu brinco, acho que de vocação, porque acho que se eu fosse fazer um curso de novo, acho que eu faria engenharia. Eu sou uma pessoa extremamente voltada a processos. O meu cérebro, ele tem todo um processo lógico de pensamento, de gestão de riscos, de avaliações e análises. Eu brinco que eu tenho processo até para passar café e escovar o dente. Tudo tem seu tempo certinho, a sua etapa, a sequência dos fatos. E depois de 25 anos nessa empresa, eu entendi que acho que o meu caminho não era mais ali, que eu não pertencia mais. Sou mãe de 2 filhos, tudo isso numa carreira multinacional, viajando para o exterior. Foram anos difíceis hoje, olhando para trás, mas eu sou muito grata por essa trajetória, sou muito feliz de ter conseguido equilibrar de uma certa maneira, nem sempre é possível, mas consegui dar o foco e a atenção no momento certo para o que era a prioridade naquele momento. Então hoje eu estou aqui contigo porque eu saí dessa empresa multinacional e foi nessa transição que nós nos conhecemos. Eu decidi empreender, coisa que nunca havia passado pela minha cabeça, abrir empresa sobre nada, fazer nada diferente do que eu já fazia antes, mas a vida surpreende a gente e de maneira positiva. Gente, você sabe que agora eu acabei de me dar conta de uma coisa enquanto a Cláudia estava se apresentando? Cláudia, a gente grava 3 episódios quando a gente reserva a diária aqui no estúdio, né? Sempre 3 episódios é o que cabe dentro da nossa diária, do nosso contrato. E hoje, curiosamente, todos os episódios são com engenheiros. Então. E sabe o que é mais curioso ainda? Que são engenheiros leves, que gostam de pessoas. Então, se você assistiu o episódio da semana passada com a Patrícia Marguet,
que foi o que a gente acabou de gravar, diga-se de passagem, essa cronologia fica um pouco confusa para quem assiste, mas para quem tá aqui fica mais fácil de entender. Você vai entender porque eu tô falando de leveza. E a Cláudia, eu te convido a ficar aqui, porque a Cláudia é essa pessoa, sim, leve, tranquila. Também, assim, uma delícia sempre conversar com ela, de um conhecimento. Então, olha, o tema é bom e a pessoa também, então fica aqui. Cláudia, a gente sempre pergunta no início do episódio, afinal de contas o nome do episódio é vírgula, qual foi a vírgula na vida da pessoa que fez ela chegar naquele assunto que a gente vai tratar. E hoje o assunto é como tomar decisões difíceis. Qual foi a vírgula, Cláudia, que te fez chegar ao ponto de ser a melhor pessoa para eu convidar para sentar aqui nessa cadeira para falar sobre esse tema? Vi, sem dúvida, foram vários ao longo da vida da gente, né? Quando a gente olha para trás, e são vários pontos de inflexão, são várias situações que a gente acaba mudando o curso, sem perceber no início, mas depois, quando você faz uma retrospectiva, as rotas vão mudando, né? E talvez a minha última e mais importante vírgula na minha vida, que me fez realmente reconsiderar, recalibrar a minha rota, foi um burnout. Então, ano passado eu tive um burnout, fiquei 3 meses afastada do meu trabalho. Eu pedi para me afastar depois de muitas episódios de crise de ansiedade, uma delas muito grave, onde eu realmente não conseguia respirar, onde eu não sentia o meu corpo, meu braço adormecia, eu tinha mal-estar generalizado e tudo isso relacionado ao meu trabalho. E aquilo foi muito assustador para mim. Eu sempre gostei muito do que eu fiz. Eu sempre fui aquela workaholic, mas eu gostava do que eu fazia. Era por realmente estar me desafiando, por estar aprendendo, por estar me dedicando. Era uma coisa que para mim não era trabalho por si só. Eu gostava muito do que eu fazia. Então foi muito difícil eu entender que aquilo era limitador para mim e que eu precisava parar. Ou eu parava naquele momento, ou eu teria que parar no momento que eu não poderia escolher, e talvez com consequências mais graves. Esse burnout foi um divisor de águas na minha vida. Não foi só através dele que eu decidi fazer uma transição de carreira, mas como você falou, em leveza. Foi ali que eu percebi que eu queria escolher uma vida mais leve. E que eu e somente eu poderia tomar essa decisão por mim. Que eu tinha que assumir o protagonismo da minha vida e não deixar que situações me levassem sem que eu estivesse tomando a decisão, eu estivesse no controle da minha vida. Então, um burnout, sim, um momento muito difícil, muito doloroso, que me adoeceu, mas também foi um dos momentos mais importantes da minha vida, onde eu consegui olhar para dentro, olhar para fora as oportunidades, voltar a me conhecer, voltar a entender quem era essa Cláudia depois de tantos anos no mercado de trabalho, numa única empresa, o que eu ainda gostava de fazer, o que eu sou boa, o que eu posso fazer, onde eu posso contribuir, qual era o meu propósito, e com leveza. Então, um dos meus slogans é sim, buscar o meu propósito, mas acima de tudo, leveza. Ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, mais próxima dos meus filhos, hoje adolescentes. Então acho que é um período que eu quero estar perto deles, eu quero fazer essa escolha. Então é transformar e ressignificar um burnout que foi muito difícil para eu aceitar, tratar. Eu tentei voltar para o trabalho, mas eu não pertencia mais ali, parece que já não era mais o meu ambiente, já não era mais a mesma pessoa que estava ali. Sou muito grata à empresa, acho que foi um episódio muito desfavorável, mas a empresa em si eu não posso atribuir nenhuma consequência à empresa. Eu acho que a gente, enquanto pessoas comprometidas, dedicadas, pessoas que são realmente muito dedicadas ao resultado no trabalho, à sua equipe, ao seu crescimento de carreira, às vezes a gente se coloca em situações em que são difíceis, porque você não quer assumir que não dá mais. E o burnout, ele não acontece para quem simplesmente está com sobrecarga de trabalho. Não é sobre sobrecarga. É sobre passar os seus limites. Limites éticos, limites profissionais, onde você não tem o poder
de tomar a decisão. Então, é como se aprendi muito estudando, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, queria olhar referências e queria entender como eu podia ajudar outras pessoas que estivessem na iminência de ter um burnout. Então, uma das coisas que eu fui fazer é entender o que é o burnout e como a gente pode trabalhar na prevenção, onde você não tenha que se colocar em situação de exceder o seu limite pessoal. E foi difícil tomar essa Muito. decisão? Porque, assim, eu sei um pouquinho da sua carreira contada por você, né? Me parece que realmente foi uma carreira muito, assim, relevante, vamos Sim. colocar dessa forma. Realmente cargos de importância, né, com responsabilidades muito grandes, até dado o segmento da empresa que você trabalhava. Sim. Então, tomar essa decisão de sair e seguir esse caminho, entre aspas, muitas aspas, sozinha. Por que entre muitas aspas? Porque quem empreende acaba descobrindo que a gente não tá sozinho, a gente Sim. tá junto com Nossa. muitas outras pessoas, né? Mas não deve ter sido fácil. Conta pra gente como Foram foi meses. tomar essa decisão, o momento da Sim. decisão em si. Foram meses de pensamentos de como eu ia fazer. Eu tinha uma certeza. Não queria mais voltar a viver aquilo que eu estava vivendo. Não queria mais voltar a viver sempre na escassez, sempre no limite, sempre cansada, sempre atrasada, sempre pressionada e não dando conta de tudo. É como se os pratinhos estivessem sempre à beira de estar quebrando. Então, eu demorei muito para tomar a consciência de que eu tinha que tomar uma decisão, que eu tinha que mudar. E quando eu entendi que eu não queria mais ficar ali, veio um momento de muita apreensão. E o que eu vou fazer? Tá bom, eu não quero mais ficar aqui. Eu não consegui voltar. Eu tentei voltar, mudei de função, mudei de área, mudei de gerência, mudei de liderança e não consegui. O que eu ia fazer? Muita gente depois veio falar comigo, nossa, que coragem, queria ter a sua coragem. E não é só sobre ter coragem, porque coragem é seguir com medo mesmo, mas controlando o seu medo, entendendo quais são os teus cenários. Mas eu acho que a grande fator que me ajudou a tomar a decisão foi ter o planejamento e fazer uma gestão dos riscos da decisão que eu estava tomando. Então foi uma decisão muito consciente. Primeiro que a decisão eu não tomei no olho do furacão. Eu esperei, refleti, eu pensei, eu me afastei da geração do problema, o ambiente que me adoeceu. Eu precisei me afastar para ter a lucidez de enxergar as decisões que eu tinha para tomar dali para frente. E as consequências. Porque a gente não pode ser ingênuo de achar que tudo vai ser tranquilo, tudo vai ser fácil. Eu coloquei na balança o que era mais importante para mim naquele momento. O que hoje eu prezava como prioridade, que é diferente do que eu tinha de prioridade talvez há 15, 20, 10, 5 anos atrás. A maturidade e a transformação que a gente tem, a parte da evolução na vida da gente, eu acho que faz a gente reconsiderar um pouco o que é tão importante em cada fase da vida. E esse tempo que eu tive de me afastar, olhar para dentro, mantive a minha terapia, que eu já faço há muitos anos, me ajudou muito. A minha rede de apoio, é fundamental. Eu acho que as pessoas que estão para tomar uma decisão tão importante na vida têm que se cercar de pessoas que te façam facilitar essa decisão. Tirem a culpa, te tragam leveza, te peguem na tua mão. E muitas vezes as pessoas chegavam para mim, você não está sozinha, tá tudo bem. A decisão que você tomar, não tem problema, tamo junto. Então, meu marido, meus filhos, a minha mãe, eu sabia que de fome ninguém ia morrer, porque de trabalho eu nunca tive medo. Então, alguma coisa a gente ia fazer. Então, eu acho que a tomada de decisão fora do momento da dor, fora do problema, ele é muito importante. Você se afastar um pouco, se permitir olhar por uma outra lente de quem está analisando, não está dentro do olho do furacão, acho que é muito importante.
me cerquei de pessoas capacitadas para me ajudar, para me orientar nesse processo de transição. Então, eu fiz, sim, o acompanhamento de transição de carreira, eu fiz mentorias, e eu acho que a mentoria ela é fundamental para momentos tão críticos da vida da gente. Durante a mentoria de transição de carreira que eu fiz, eu acho que me trouxe uma lucidez de enxergar o meu real potencial, aquilo que eu realmente gosto de fazer e não estava fazendo. Porque eu estava tentando pertencer a uma caixinha que queriam que eu fosse, onde queriam me colocar, porque era o ideal para a empresa, era o que a empresa precisava. Mas já não era mais o que eu queria fazer, onde eu podia dar o meu potencial, onde eu podia ajudar mais pessoas e trazer mais satisfação para o meu dia a dia. Então, acho que eu me cerquei de pessoas corretas que me apoiaram a tomar essa decisão. Antes de seguir, deixa eu falar do look de hoje. Escolhi esse vestido bordô de veludo, ombro a ombro da Nova Ideia. Ele tem uma presença mais densa, mais firme, mas sem perder a feminilidade. E isso tem tudo a ver com o episódio de hoje, porque tomar decisões difíceis não é sobre rigidez, é sobre presença. E sobre sustentar o que precisa ser feito com elegância. E quem me acompanha sabe, né? Tudo comunica. Obrigada, Nova Ideia, que veste o Vírgula Podcast com tanta personalidade. Porque aqui é sempre vírgula por vírgula. E não por menos, aí agora já entrando um pouco mais no assunto do episódio, que é como tomar decisões difíceis. Você falou da sua decisão difícil, da sua vírgula. Você se tornou uma pessoa, não só por isso, né, gente, mas por todo o histórico de trabalho que você teve ao longo da sua vida, uma pessoa capaz para ajudar em situações de conselhos, de boards, né, enfim, de alta gestão. Governança corporativa, a tomar decisões difíceis. Como que é isso? Como que é esse processo de você se colocar ali como uma pessoa que olha de fora da situação, entende a situação e aponta o melhor caminho? Sendo que para quem tá ali, né, Cláudia, a decisão é difícil. É difícil. E para mim foi uma adaptação. Porque eu saí do mundo de execução para o mundo de mentoria, consultoria e conselho de governança corporativa. Então, eu tenho sempre que ter em mente que eu não sou executora, mas que eu sou o meio, a facilitadora para que as pessoas atinjam o seu potencial, para que as empresas saiam do seu patamar de estagnação e vão para um patamar de performance maior, né? De maior entrega, de maior rentabilidade, viabilidade do seu negócio. Então, sim, eu tive que me adaptar, eu voltei a estudar. Eu fiz um curso de conselheira de governança corporativa e fui me sentindo cada vez mais capaz e mais apta para poder olhar com essa lente externa e ajudar outras pessoas e outras empresas nessa tomada de decisão. O olhar de fora, com experiência e com bagagem, ele ajuda bastante. Eu acho que quando você está tão envolvida no problema, você perde oportunidades. E eu acho que uma das coisas que eu ajudo pessoas através de mentoria ou empresas por consultoria ou governança é eu ver as oportunidades, as ameaças e as oportunidades de uma tomada de decisão. Por quê? Por que você acredita que olhar de fora faz com que quem está olhando de fora consiga enxergar oportunidades e ameaças que quem está ali envolvido naquela questão não consegue? Porque eu acho que são responsabilidades diferentes. Eu acho que a pessoa, quando ela está muito envolvida no problema, ela está tão preocupada com o detalhe das coisas que ela perde o olhar periférico aqui, sabe? O retrovisor. Quando você está muito olhando no trânsito só para frente, se você não olha para o retrovisor, não olha para os seus espelhos, você perde informação e tem muito ponto cego. E eu acho que é isso que eu faço hoje com as pessoas e com as empresas. É ajudar nesses olhares no retrovisor, nos outros espelhos, esse olhar de não estar no ponto cego. E eu acho que quando a pessoa está muito envolvida num problema, ela tem muita dificuldade, ela está sob pressão, ela está sob entrega, ela está tentando resolver aquele problema da melhor maneira possível, mas às vezes sozinha a gente não consegue mesmo, e tudo bem, né? Eu acho que dar esse passo, respirar, pedir ajuda e
pegar pela mão e falar assim, não, vamos junto, eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu acho que é de muita beleza nesse processo, de muita maturidade e muita segurança. Pessoas seguras pedem ajuda, aceitam ajuda, né? Pessoas e empresas. Então, eu acho que eu gosto muito do que eu estou fazendo hoje, porque me aproxima de pessoas que têm essa visão, de que querem melhorar, de que querem passar de fase. Então, poder ajudar e ser o veículo, ser o meio, para mim é muito gratificante. E me diz uma coisa, se fosse para você colocar um passo a passo, assim, né? Eu pensando mais assim na questão corporativa, ou de alguém que empreende, ou alguém que ocupa um cargo importante, um cargo de gestão e tem uma decisão importante para tomar. Mas ela está com dificuldade porque ela não enxerga, talvez, todo esse cenário que você falou. Qual seria um passo a passo para que ela pudesse tomar uma decisão mais assertiva? Eu acho que primeiro realmente é tentar se afastar do cenário que você está vivendo, seja do ambiente de trabalho. Para mim sempre funcionou muito quando você se afasta, vai para uma outra sala de reunião, vai para um outro ambiente que não te traga ruído, não te traga distrações. Bloqueia a tua agenda. Agenda, distração de telefone, ligação, pessoas, não funcionam. Tem que estar focado, tem que estar dedicado e comprometido. Então, quando você se afasta desse ambiente de distrações, foca realmente em fazer esse pensamento de melhoria, trazer pessoas que podem te contribuir. Porque uma das coisas que ajudam muito, a gente tem pessoas que têm capacitações, que têm vieses que são complementares. E o conselho, por exemplo, de governança corporativa, num conselho independente, você tem pessoas de várias áreas. Uma pessoa que tenha mais conhecimento e mais familiaridade com a parte financeira, uma pessoa que tenha a parte mais de talentos e recursos humanos, uma pessoa mais de negócio comercial, mercado de negócios, de produto. E isso tudo é muito complementar. Então, eu sempre penso em cerque-se de pessoas que vão te ajudar a entender o todo. Que você não tenha uma visão limitada do processo e do problema. Para que você consiga não só focar no problema como resolução, mas ver as oportunidades que isso pode estar te trazendo que você não está enxergando. Então, para resumir, eu acho, se concentra, se dedica, se afasta do ambiente poluído, de distrações, convida pessoas para fazer parte desse teu processo, traz pessoas com pontos de vista diferentes, que sejam complementares, seja aberto a ouvir feedbacks, críticas e questionamentos sobre processos. E na maioria das vezes, Vi, é muito relacionado a processo, mudança de processos. Hoje se fala muito sobre automação, sobre IA. Eu acho maravilhoso e acho que é um caminho sem volta. Mas você automatizar processos errados, processos estúpidos, você vai fazer a coisa errada mais rápido. Então, acho que assim, ter pessoas que te ajudem a revisitar processos continuamente, isso é melhoria contínua. Não só da gente como indivíduo, como profissionais, mas também como empresa. E você falou um pouco disso no começo da sua fala, até quando você contou a sua história, mas eu queria que você trouxesse isso para esse momento da conversa agora. Tomar decisões difíceis tem a ver com autoconhecimento? Muito. E aí, vou complementar a minha pergunta. Porque quando a gente fala em autoconhecimento, muitas vezes a gente está falando, aliás, eu acho que 100% do tempo a gente está falando do indivíduo. Mas as decisões, elas não são só do indivíduo, parte pessoa física. Tem a pessoa jurídica também, tem o colaborador, Sim. Tem o gestor. E como a gente está falando aqui mais por um viés das empresas, tem a ver isso? Tem muito a ver. E eu acho assim, você tocou num ponto que é fundamental. O autoconhecimento. Por mais que a gente esteja falando do mundo corporativo, tomada de decisão, ela é feita por pessoas. Ainda é feita por pessoas. E deve continuar sendo por pessoas por mais tempo. Então, sim, o autoconhecimento, uma liderança segura, uma liderança preparada, uma liderança que conhece não só a si mesmo, os seus pontos fortes, as suas fraquezas, mas também
entender que você precisa de pessoas para complementarem as suas fraquezas, para ser uma equipe mais forte. Então, o autoconhecimento, ele vai além do indivíduo. Ele vai além do indivíduo. Quando você fala no mundo corporativo, você está falando entendimento das forças da sua equipe. Então, quando você fala em tomada de decisão, tem muitas das coisas que a gente não tem o poder de decisão sobre o outro. Mas você pode muito influenciar com base em direcionamento de equipe, de liderança. E isso é um processo difícil, porque um líder, um gestor, nem sempre toma decisões fáceis e que são agradáveis a quem ouve. E tem impactos muito fortes sobre pessoas. Reestruturação de equipes, remanejamento de direcionamento estratégico, isso envolve muitas pessoas. E eu acho que líderes seguros são líderes que se conhecem e que passam essa confiança para a sua equipe. Então, quando você fala no autoconhecimento, o autoconhecimento traz segurança. E através da segurança você constrói confiança para as pessoas que você se relaciona no trabalho. Isso faz toda a diferença na tomada de decisão. Eu posso não concordar com a tua decisão, mas se eu confio em você, que é para o melhor da equipe, eu vou ter muito menos resistência, vai ser uma implementação muito mais fácil para a empresa. Então, um líder que consegue enxergar isso como segurança, a autoconfiança vai trazer segurança, que vai construir confiança e credibilidade na tomada de decisão, é muito mais fácil para os liderados seguirem esse líder. Eu falei no começo da apresentação, naquele texto de abertura, sobre decisões que precisam ser tomadas rapidamente. Sim. E muitas vezes, realmente, existe essa necessidade da decisão ser tomada rápida, mas às vezes não existe. Às vezes dá para esperar e a pessoa, por hábito ali, toma a decisão rápida. Eu queria que você trouxesse sua visão sobre esses dois cenários. O cenário da decisão que realmente precisa ser tomada rápida e o cenário da decisão que é tomada rápida quando não precisava. Eu vou talvez traduzir para decisões impulsivas. E às vezes o autoconhecimento te ajuda a sair dessa impulsividade. Então, uma reunião difícil, uma situação muito complicada, em que você vai responder um e-mail, que você vai responder uma demanda na impulsividade, grande chance de falar besteira e fazer besteira, coisa que você vai se arrepender. Às vezes é muito difícil consertar depois. E quando a gente fala de tomada de decisão para lideranças de alto escalão, de empresas, ou até de empreendedores, né, que é o meu caso agora, tem muito voltado à tua reputação, à tua imagem também. Então, você tem que tomar muito cuidado, não só para não destruir a decisão tomada pela equipe, mas como isso pode impactar a sua imagem, a sua confiança perante a equipe, perante a empresa, perante seus clientes. Então, o autoconhecimento, ele ajuda muito a você tomar decisões menos impulsivas. E como é que você faz isso? Com muito preparo. Com muito preparo. Eu acho que os estudos estão aí. As pessoas que mais estudam e continuam estudando e continuam se conhecendo são pessoas mais preparadas a tomar decisões menos impulsivas. E não quer dizer que você não vá dar uma resposta, mas aquela resposta ela é num tom moderado, mais equilibrado. Por dentro, muitas vezes, você está querendo falar um monte de coisa que você não pode falar. E o cuidado com a linguagem pessoal, né? Os olhos falam, o corpo fala. Então, existe um controle, um preparo muito grande. Se você não está nessa fase ainda, eu recomendo procurar uma terapeuta, uma mentoria, alguém que te ajude muito a se equilibrar e se preparar para tomar decisões difíceis. Tem decisões que o mercado a velocidade do mercado hoje está muito rápido, né? Você vê empresas faziam planejamento estratégico um tempo atrás, que era um planejamento para 5 anos. Já não existe mais nem planejamento estratégico anual. Então, existe uma boa prática que você revise seu planejamento estratégico a cada trimestre, dependendo do setor que você atua, dos riscos que a sua empresa está inserido no mercado. Então, eu acho que tem sim situações que você precisa tomar decisões mais rápidas, porém, com muito preparo, com equipes que te façam tomar essa decisão de maneira consciente e não simplesmente no impulso porque tem que responder alguma coisa rápido. Você sabe que você me fez lembrar uma história?
Agora, recentemente, eu recebi aqui no Vírgula o Erivelto Oliveira, né? E eu comentei com ele uma coisa que diz respeito muito à pessoa pública, e agora que você falou de reputação, me recordei novamente dessa história. Você sabe que eu sou embaixadora de uma academia, e quando o meu painel lá com a minha foto foi postado lá, foi colocado lá, instalado, eu me dei conta que tinha uma coisa que eu fazia, que eu precisava fazer. Eu era a nervosinha do trânsito. Porque eu rodopiando ali pela área do JuVV, que é onde fica a academia, você já imaginou se eu xingo um aluno, se eu xingo alguém da academia que eu nem sei que é e ele me reconhece pelo painel? Então ali naquele momento, por um motivo de exposição e consequentemente de reputação, eu mudei a minha postura completamente. Você entendeu a responsabilidade daquele cargo. Aham. Inclusive a Mariane Gomes, que veio aqui também no Vírgula, ela falou uma frase aqui que não é dela, é do Homem-Aranha, mas eu adorei a frase, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, eu tô trazendo um negócio muito pequenininho diante de coisas muito mais sérias, que envolvem gestão de empresas, né? De cargos de muita relevância. Mas eu acho que é aquela coisa, se a gente pegar em diferentes contextos, se aplica. E recentemente, Cláudia, eu vivi uma situação onde eu precisei entender que as respostas que eu tinha para dar para uma determinada situação precisavam ser muito bem pensadas. Estou falando só de respostas, de uma troca de mensagens. Mas elas precisavam ser muito bem pensadas justamente porque hoje em dia, em uma era em que tudo vira print, em que tudo vira encaminhamento, em que qualquer pessoa pode te gravar tendo um ataque né, sei lá, um surto por causa de alguma situação, se aquilo cai nas mãos erradas, toda uma imagem que você constrói, que você demora anos para construir, você joga no lixo, né? E até a questão de eu trabalhar com posicionamento de imagem me fez refletir muito sobre isso também. Você acha que faz sentido isso que eu estou falando? E aí, claro, eu desviei um pouco o assunto da questão das tomadas de decisão. Eu trouxe um pouco para a questão das respostas rápidas. Mas faz sentido isso que eu estou falando? Faz, acho que faz muito sentido. A gente não pode negar que estamos numa era de sobrecarga. Numa era de imediatismo, numa era de WhatsApp conectado, 24 horas conectados. Eu acho que uma recomendação que eu sempre dou: não deixe seu cliente, não deixe o seu parceiro, não deixe o seu fornecedor, às vezes, sem resposta. Diga apenas: vou verificar e te retorno. O silêncio, ele pode ser interpretado hoje no mundo de imediatismo no WhatsApp como muitas coisas. Inclusive como não estou nem aí. Mas dar uma resposta impulsiva quando você não tem as melhores esclarecimentos a dar, ou pode ser mal interpretado, ou num horário que não é o teu horário de trabalho, que a gente também tem que ser, de novo, né, se policiar, para não passar do seu próprio limite. Às vezes, simplesmente uma resposta automática, ou vamos verificar, recebi o seu pedido, entendi a sua solicitação, vamos verificar e dou retorno. Isso já dá uma acalmada nos ânimos. Opa, isso. Ela vai retornar, ou ele vai retornar. A empresa entendeu e recebeu minha solicitação, meu pedido. Te dá tempo de planejar, entender a estratégia de como você quer se posicionar. Eu tenho visto mais e mais a comunicação sendo nos problemas da maioria das empresas, da maioria dos relacionamentos. Comunicação interpessoal. Comunicação interpessoal e no mundo digital. Porque quando você não está no olho, a interpretação do que é escrito e como é escrito, ele pode ter interpretações muito diversas e muito difíceis de reverter. Então, eu acho que entender as comunicações dentro das empresas, o que é comunicar? Mandar um e-mail não é comunicar.
Você vai comunicar quando você tem a garantia que a pessoa leu, entendeu e que ela vai tomar uma ação em cima disso. Mas não como fazer isso acontecer. Parece muito simples no ambiente mais simplificado. Quando você está numa empresa, numa corporação, onde tudo acontece com muita dinamismo, a comunicação falha, ela traz consequências, assim, muito graves. Muito graves, como falta de engajamento da equipe, como falta de entendimento de prioridades, qual que é a cultura da empresa, ou exatamente o direcionamento que a empresa, que a equipe precisa tomar por uma falta de comando, que às vezes é mal interpretado na comunicação. Então, na verdade, uma decisão, ela pode se tornar mais fácil se a comunicação for melhor? Muito. Comunicação clara é fundamental para a tomada de decisão. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu achei muito interessante. É um lado da conversa que eu não tinha imaginado a gente entrar, mas eu acho que faz muito sentido. Porque eu acho que decisões difíceis, elas devem ser tomadas. E eu acho assim, o quanto antes você tomar a decisão, mais rápido você alivia o teu estresse, a tua ansiedade pessoal e da sua equipe, da sua empresa. Então, acho que a tomada de decisão ela é importante, ela tem que ser bem avaliada, os riscos têm que ser avaliados dessa decisão, qual vai ser o impacto, o que pior pode acontecer para a minha empresa, para as pessoas, para o meu cliente, com essa tomada de decisão, quais os benefícios, quais os ganhos. São muitos os cenários a serem analisados, mas a comunicação ela é fundamental, porque não é sobre o quê, mas é o como você vai fazer isso. E a comunicação bem feita, clara, assertiva e com cuidado na escolha das palavras e do tom fazem toda a diferença para quem está recebendo aquela informação. Você pode tomar uma decisão que talvez seja difícil e comunicar alguma coisa menos agressivo, com muito mais leveza e segurança quando você se comunica melhor. Essas decisões, elas passam então por conversas difíceis? Conversas difíceis, elas precisam acontecer e a gente tem um hábito de fugir delas, porque a gente não está preparado, treinado a ter conversas difíceis. Eu acho que quando você trabalha com verdade, com transparência e com empatia, as conversas difíceis viram conversas mais corriqueiras. Quando você tira o elemento pessoal da conversa, é sobre o fato, é sobre a empresa, é sobre aquela decisão, não é sobre o seu comportamento, sobre a sua performance, sobre a sua competência. Isso também exige maturidade e treino. Tem uma coisa que você sempre fala quando a gente conversa que me chama muita atenção e é algo que eu tenho tentado trazer para minha vida, que é a história do organizar pensamentos. Você fala muito sobre isso. E, de fato, para você tomar decisões, é importante você entender esses pensamentos. Como que se faz isso, Cláudia? Eu tenho criado... Bom, depois de burnout, então, a cabeça da gente fica meio bagunçada. Brinco pós-pandemia, pós-burnout. E uma idade mais avançada, a gente confunde um pouco o que é o quê. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que organizar pensamentos, ele é fundamental para essa tomada de decisão com mais tranquilidade, mais leveza. E o impacto mais positivo. Como é que eu tenho feito para organizar meus pensamentos hoje? Eu tenho feito duas maneiras. Eu tenho escrito mais, eu voltei a escrever, é como eu tiro daqui e coloco num papel, parece que alivia todo aquele emaranhado de coisas confusas, me traz visibilidade, me traz lucidez. E também eu tenho gravado algumas coisas. Então eu não tô com papel, não tô com caneta, estou me arrumando, mas tive uma ideia, pego meu celular e gravo. O simples fato de tirar da cabeça e documentar, ele te traz um alívio e uma facilidade de encontrar aquele pensamento depois muito mais fácil. E eu brinco que a gente não consegue gerenciar aquilo que você não tem visibilidade. Quando você tem visibilidade dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas notas, você consegue organizar, priorizar, colocar numa lista onde você se compromete de uma maneira mais fácil. Esses dias eu tô vivendo, na verdade, né? Não é esses dias. Eu estou vivendo um momento de quase uma transição, tá, Cláudia? Você não tá sabendo ainda, mas você vai saber. Tô louca pra saber.
Eu estou descontinuando alguns serviços da Texto, né? E implementando outros. E eu tô comunicando isso por pílulas lá no meu Instagram, que é meu principal canal, né? Mas eu vou te falar bem honestamente, e para quem assistir agora o Vírgula vai saber também, um dos motivos que eu tô contando bem a conta-gotas é porque tem uma decisão, umazinha, assim, que tá difícil de tomar. Tá muito difícil de tomar. E justamente porque eu tô com dificuldade de tomar essa decisão, eu comecei a ir na raiz do nome decisão, né? Que é uma cisão. Sim. A partir do momento que Disruptura. Isso. A partir do momento que eu decidi, quando eu decido por algo, eu estou decidindo abandonar vários outros algos. Tem aquela frase, né? Que para cada tomada de decisão é uma renúncia. Então, quando você escolhe ir pela direita, por esse caminho, você está desescolhendo a esquerda, um outro caminho. E isso tem que ter muita consciência, essa tomada de decisão. Que cada escolha é uma renúncia. É uma renúncia. E você imagina, né? Esse momento, inclusive, até impacta muito na minha estratégia, na minha própria estratégia de posicionamento. Sim. Até ontem você respondeu as minhas caixinhas, você foi uma das pessoas que respondeu. Eu coloquei umas caixinhas porque eu precisava de umas respostas que vão afetar essa decisão, né? E eu fiquei muito feliz com as respostas, porque eu observei ali que a percepção do mundo a meu respeito, do mundo que eu digo, daquele universo ali que me segue, que interage. Da comunidade. Da minha comunidade. Aquele universo ali que engaja com o meu conteúdo, eles estão me percebendo como eu desejaria ser percebida. Ou seja, a minha estratégia de posicionamento está correta até aqui, mas tomada essa decisão, tem que desapegar. Ela vai precisar mudar. Sim. E é a isso que eu me apego. Eu acho que o momento mais difícil onde gera é até a tomada de decisão. Quando você toma a decisão e desapega de tudo que ficou para trás, traz um alívio tão grande, porque você começa a não olhar mais para trás. Você começa só a ver as oportunidades que estão à tua frente. Então, você ressignifica muita coisa. Você se foca mais no que vai dar certo daqui para frente. Porque até tomar a decisão, você fez toda essa análise. Você olhou os riscos, você olhou o que pode dar errado e tentou mitigar isso. Espero que tenha tentado trabalhar para mitigar o que pode ser mitigado. Estou à disposição, será um prazer. E quando você chega no ponto que você tomou a decisão, que você avaliou o cenário, que você olhou os riscos, o que está no teu controle, tem coisas que não estão no seu controle. E tudo bem. Entender que nem tudo está no nosso controle. Eu tenho indicado para muitas pessoas, quando eu faço mentoria, um livro da Mel Robbins. Eu te falei sobre ela, que é o Let Them. Em português, a tradução é deixe, né? O que não está no nosso controle, desapega, deixa. Porque a gente acaba sofrendo muito situações e problemas que não estão nas nossas mãos. Que você não tem ação e não tem decisão sobre elas. Então, acho que é uma reconfiguração de entender as decisões de uma maneira, o que está no meu controle, o que eu posso decidir, o que eu sou a protagonista, o que eu vou assumir a responsabilidade. E o que eu não tenho controle, vou ter que aceitar e como vier, vamos resolver. Você sabe que não foi por acaso, né? Você vir aqui conversar nada comigo. Nada é por acaso, e olha né, que nada é por acaso. Eu sempre digo isso, é pontinho com pontinho, pontinho com pontinho. Tá virando minha marca registrada esses pontinhos, que eu tô falando ele em todos os episódios. Mas Ó, a gente marcou esse episódio, tem o quê? Uns 2 meses já? Sim. Porque eu me lembro que eu convidei você... Era uma outra data. Para outra data e você não podia. Isso. Aí, né? E naquela ocasião que eu te fiz o convite, eu não estava passando por esse momento dessa decisão. Não dessa, Sim. né? Talvez de outros. Sempre tem algo. Mas dessa não. Então, mas essa, sem dúvida, é uma decisão muito importante aí para os próximos dias, semanas, meses. E não foi por acaso. Então, eu queria que você, agora que a gente já está chegando na reta final do episódio,
que você trouxesse, né, uma mensagem que vai ficar a respeito disso, a respeito da sua história, a respeito do que você viveu, do que você vai viver a partir de agora, porque eu acho que você pegou um pouco do que você viveu e falou, eu vou transformar. Ressignificar isso. Ressignificar. Eu acho que a gente tem que primeiro entender que a gente vai viver muitos anos ainda. A nossa expectativa de vida hoje, da mulher brasileira, do homem, mas a mulher brasileira é 80 anos. Isso é média. Então, a gente tem muita coisa para viver ainda. E eu escolhi refletir sobre isso na minha vírgula do meu burnout, como eu quero viver os meus próximos 40, 50 anos. Como eu quero viver. E é nisso que eu estou hoje trabalhando o meu planejamento de vida. E a minha carreira é parte do meu planejamento de vida. Então, quando eu pergunto sobre a transição de carreira, sim, mas ela fez parte do replanejamento de vida, onde como eu quero viver esses próximos anos. E tudo bem dar um passo para trás às vezes. Eu tinha muita preocupação no início de tomar a decisão de me afastar do burnout. O que iam pensar de mim? Ela não está dando conta. Ela não tem resiliência. Era o que eu ouvia no meu gaslight corporativo. Quem pede para sair do projeto é que não está dando conta, não tem resiliência, não é o perfil. Quando, na verdade, quando eu tirei isso do fator de decisão, que não estava no meu controle, o que os outros iam pensar, mas sim o que eu queria para mim, qual que era a minha verdade, foi muito fácil tomar a decisão. Mas foram meses trabalhando isso internamente, de que eu não queria demonstrar fraqueza. E que fracasso são coisas diferentes. Então, você dar um passo para trás, permitir recomeçar não é fraqueza e não é fracasso. É sinal de muita garra, de muito autoconhecimento e de muita coragem. Isso incomoda algumas pessoas no começo. Então, hoje eu vejo muitas pessoas vieram me procurar e por isso que esse assunto de recalibrar a rota, recomeçar, virou parte das minhas palestras, das minhas conversas, porque muitas mulheres, muitas pessoas vieram conversar comigo. Eu queria ter a tua coragem, eu queria fazer isso, mas eu não sei como. Então, todo um planejamento de vida, um planejamento financeiro, um planejamento estratégico, de autoconhecimento, de recalibrar, desenhar essa rota mesmo, de como a gente quer viver, o que eu quero fazer nos próximos anos, o que me traz satisfação pessoal e profissional, e como é que eu posso ser remunerada por isso. Eu acho que faz muito sentido. Então, eu espero que quem estiver vendo essa nossa conversa hoje se sinta inspirado, não ter medo de recomeçar, não importa a idade, não importa a fase da vida. Eu acho que a gente merece, todo mundo merece poder recomeçar e fazer aquilo que gosta e que merece fazer. Então, não se deixe colocar numa caixinha para caber num papel ou num tamanho que querem que você seja. Eu acho que você trabalhe, estude, se capacite, mas vai fazer aquilo que você quer fazer, vai perseguir teu sonho. Se é continuar na sua empresa, muito bem, o que você pode fazer de melhor para conquistar posições melhores, para ter mais satisfação, mais realização, mais crescimento, porque a gente está nessa vida para evoluir, né? E faz parte da nossa evolução, tomada de decisão, conversas difíceis, faz a gente crescer. Maravilhosa. Você sabe que você tocou num ponto que eu acho que até para finalizar essa conversa, acho que você vai... Eu vivi isso ao longo dos últimos 9 anos e você vai viver ainda um pouco disso, que é dessa transição de sair do corporativo e vir para o empreendedorismo. Sim. Eu vivi isso que você falou, de medo do que os outros vão dizer. No meu caso especificamente, Cláudia, eu tinha sido demitida da minha última posição. Então, eu ainda tinha esse medo também. Claro. Ela fracassou real, porque ela foi demitida e não conseguiu se recolocar. E não foi isso. Não foi não conseguir se recolocar. Foi uma decisão naquele momento de seguir pelo empreendedorismo. E te digo mais, infelizmente... preciso pensar se foi infelizmente mesmo. Mas assim... eu digo infelizmente porque eu lembrei de pessoas muito legais, mas as amizades mudam, porque aquelas amizades que eu tinha no corporativo, elas parece que elas
floresciam, né? Tá certo as palavras? Floresciam por conta Do da ambiente. convivência, do ambiente. A partir do momento que eu saí daquele ambiente, a convivência foi diminuindo e as amizades foram se perdendo. Eu era meio que um ET, eu era meio que um extraterrestre naquela comunidade. E no começo, quando eu fui para as redes sociais, eu falava sozinha. Eu falava literalmente sozinha. O que essa menina tá falando? Quem que ela pensa que é? E eu falei por 1 ano, falei por 2, falei por 3. E estou falando há 9 anos. Colhendo E os frutos. agora, depois de 9 anos, as pessoas conseguem me ver como uma referência naquilo que eu trago. Eu tenho dito muito, assim, acredito muito, né, que o sucesso, ele é uma sucessão de erros. Então, acho que não tenha medo de ser vista tentando. E eu falo isso pra mim mesma, porque eu tenho descobri isso recentemente, essa síndrome da perfeição. Eu demorei muito pra me jogar nas redes sociais, demorei muito pra estar aqui com você, pra fazer vídeos, porque não sei se eu sei fazer, não sei se vai dar certo, se vai ficar bom. Então, hoje, eu tô me permitindo muito mais. Mas, de novo, o autoconhecimento traz a segurança, te traz a se permitir. E hoje eu falo muito mais sobre isso, se permita. Erra, tudo bem errar, a gente aprende, a gente levanta, a gente dá risada e faz melhor. E uma outra coisa, tá? Essas pessoas lá do corporativo reverberam até hoje em clientes. Você é uma dessas clientes, né? A Cláudia chegou por indicação da Bel, Fantástica, que trabalhou, Bel. Maravilhosa. Inclusive, Bel, eu já chamei ela 2 vezes para vir aqui no Bel, Vírgula. venha, Bel. Bel trabalhou comigo, 20 anos atrás. E foi com ela que eu fiz meu processo de avaliação de transição de carreira. Ela foi uma grande encorajadora a extrair o meu melhor, a me dar essa... Vai lá e faz, não tenha medo, vai lá e faz. Então, com pessoas certeza. boas conectam com pessoas boas e o universo conspira. Pode ser, Cláudia, que você perceba isso nos próximos anos, que os seus amigos vão acabar mudando um pouco de perfil. Mas com certeza aqueles Fica de quem verdade. tem que ficar, né? E outra, você fez um bom trabalho. Quando pensarem na tua competência, Sim. certamente irão te indicar 10, 15, 20 anos depois. Não, foi a decisão certa, na hora certa, como tinha que ser. Muito obrigada por ter Obrigada vindo. por me receber. Eu quero te presentear com o nosso girassol, que é o símbolo do Vírgula. O girassol, ele tem a simbologia de que quando o sol brilha, ele se fortalece com a energia solar. Mas e nos dias nublados? Eles se viram uns para os outros e se fortalecem dessa forma. Seja bem-vinda ao empreendedorismo, Cláudia, porque é isso. Obrigada. E acho que dentro do empreendedorismo a gente também tem que entender que a gente não está sozinha e tem pessoas muito boas para ajudar. Então, você é uma delas, sou muito grata. Obrigada. E eu também sou muito grata por ter você no meu caminho, viu? Obrigada. Deixa seu arroba, por favor. Já apareceu aqui nos créditos, mas deixa o seu arroba para o pessoal te achar. Bom, então pode me achar no LinkedIn, Cláudia Sonet. No Instagram, Sonet Consulting. Espero vocês, podem entrar em contato, será um prazer trocar conversas, ideias e saber como é que vocês estão lidando com as decisões difíceis de vocês também. E ela vai te ajudar, tá? A tomar decisões difíceis. A tomar as melhores decisões, mesmo que elas sejam difíceis. Bom esse slogan, hein? É isso aí. E se você não segue o Vírgula ainda, nós estamos no TikTok, no Instagram, com nossos cortes diários e também no Spotify e no YouTube com os nossos episódios semanais. Eu aguardo você lá e até a próxima Vírgula.